Amém? Vamos ficar de pé para nós lermos a palavra. Juízes capítulo 4, versículo 17 a 20. Diz assim: Cícera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher do queneu Heber, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e o clã do queneu Heber. Jael saiu ao encontro de Cícera e o convidou: venha, entre na minha tenda, meu senhor, não tenha medo. Ele entrou e ela o cobriu com um pano. Estou com sede, disse ele. Por favor, me dê um pouco de água. Ela abriu uma vasilha de leite feita de couro, deu-lhe de beber e tornou a cobri-lo. E Cícera disse à mulher: fique à entrada da tenda. Se alguém passar e perguntar, se há alguém aqui, responda que não. Amém. Deus, nesta noite, Pai querido, eu te peço que o Senhor venha mesmo falar conosco pela tua palavra, Senhor. Dai-nos, ó Deus querido, entendimento daquilo que o Senhor quer nos revelar. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender a boa e perfeita vontade do Senhor para nós, para a nossa casa, para a nossa família. Ajuda-nos, ó Pai querido, a permanecermos, ó Deus, firmes e fiéis à tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Então, meus irmãos, quando nós lemos aqui em Juízes capítulo 4, então, quando nós olhamos este livro de Juízes, o que chama a nossa atenção é sobre Débora. Débora, né, uma profeta, uma mulher que num tempo onde Deus só usava os homens, né? Deus usou Débora, Deus chamou Débora. E Débora, ela orientava as pessoas, ela julgava as causas das pessoas lá em Betel. E Betel significa presença de Deus. E profeta é aquele que fala com Deus, né? Aquele que Deus se revela a ele, Deus usa ele para levar as mensagens, né, que precisa. Então, Débora é essa mulher. Numa época onde o povo já havia 20 anos, estava sendo, né, perseguido, oprimido, né, por Cícera, né, que é um homem que tem 900 carros de ferro, e ele matava, assim, todas as pessoas que estivessem à frente dele. Ele ia mesmo com vontade. Mas aí o que acontece? O povo orava a Deus, aí Deus mandava um profeta. Desde a época de Moisés, Josué era assim: ah, Senhor, estou sofrendo. Aí Deus manda o socorro. Mas aí o socorro vem, o que acontece? As pessoas começam a fazer tudo de novo. Começam a cometer os mesmos erros. Aí Deus torna a mandar o profeta. Até que chegou nessa época aqui de Débora, né? Então, Deus usa Débora para dar um recado para Baraque. E Débora chama Baraque para falar com ele. Está lá aqui em Juízes capítulo 4, que fala assim, ó, que depois da morte de Eude, mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Cícera, que habitava em Azod-Anglim. Os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim tinha 900 carros de ferro. Os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Gente, imagine, Débora. Qual o significado de Débora? Débora significa, esse nome significa colmeia.
E Lapidote, que era o esposo dela, significa tocha. Então, imagine essas duas coisas, né? Então, Débora, por ser uma colmeia, colmeia é o quê? Colmeia é uma comunidade. Colmeia tem operárias. E é assim que acontece no meio do povo de Deus. Nós somos uma comunidade, aonde tem um líder, aonde tem os operários, aqueles que trabalham na obra de Deus. E o líder os orienta. E assim aconteceu com Débora. Então, Débora fala assim, ó. Parei aqui. Débora era uma profetisa, mulher de Lapidote, né? O versículo 4. E ela liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim. E os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão de Guedes, em Naphtali, e lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordenou que reúna 10.000 homens de Naphtali e Zebulon e vá ao monte Tabor. Ele fará que Cícera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas, junto ao rio Quizon, e os entregará em suas mãos. Baraque disse a ela: se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. Respondeu Débora: está bem, irei com você, mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque, onde ele convocou Zebulon e Naphtali. 10.000 homens o seguiram, e Débora também foi com ele. E aí, por que Baraque chamou Débora para ir com ele? Porque Débora, ela tinha a presença de Deus. Irmãos, andar com quem tem presença de Deus faz toda uma diferença. Tanto na vida de um homem, quanto na vida de uma mulher. Tanto o homem pode ter presença de Deus, quanto a mulher. Basta cada um buscar o Senhor. Se for um casal, então, melhor. Porque aí os dois são cristãos, os dois podem buscar Deus junto. Os dois podem buscar a presença de Deus juntos. E aí vai fazer... Imaginem o casal com a presença de Deus no lar. Quanta coisa maravilhosa pode acontecer através dali. Por quê? Porque vão contagiar filhos, vão contagiar a vizinhança, vão contagiar no trabalho, aonde quer que for. Por quê? As pessoas vão olhar para este casal e vai falar assim, ó, este casal tem presença. E é com esse casal que nós queremos andar. E é isso que Deus quer nos falar nesta noite, que nós precisamos andar com pessoas que têm presença de Deus. Amém? Então, mas aí esse povo era assim, ó, vinha a presença de Deus, estava todo muito bem. Mas na primeira oportunidade eles davam uma desviadinha, aí vinha o sofrimento. Mas Deus às vezes permite sofrimento, por quê? Porque Deus quer que a gente entre no caminho. Deus não quer nos perder, porque Ele não salvou o povo lá atrás no Egito, para depois se perder no caminho. Não, o Senhor quer que a gente se volte para os caminhos dele. E aí Deus levanta essa mulher. Mas por que Deus levantou Débora? Uma coisa é o quê? A presença de Deus na vida dela, que fazia toda uma diferença. Outra coisa, Débora era mulher. E naquela época, o que acontecia? O Cícera, com aqueles carros deles de ferro, que matava muitos homens. Então tinha muitas viúvas, muitas mulheres desamparadas. E o que é melhor para entender uma mulher do que uma outra mulher? E aí Deus levanta a Débora. Débora começa a entender a situação daquelas mulheres. E aí o que acontece? Aí Deus fala assim, Débora, vai lá e chame Baraque. Chame ele, porque eu vou entregar a vitória na mão dele. Mas aí Baraque fala assim, não, mas sozinho eu não vou não, eu só vou se você for comigo. Mas, meus irmãos, isso é importante saber.
Porque para você caminhar, se você tiver o seu marido cristão, é melhor que vocês dois caminhem juntos. É melhor que vocês dois vão a todos os lugares juntos. Mas aí Baraque fala com Débora, se você for comigo, eu vou. E aí o que acontece? Débora sobe com ele para aquele monte Tabor. E aí, quem que fica sabendo do acontecido? Cícera, alguém conta para Cícera, olha, Baraque está subindo com 10 mil homens. Aqui nessa passagem aqui, no versículo 11, fala assim, ora, o queneu Éber se havia separado dos outros queneus, descendentes de Obabe, sogro de Moisés, e tinha armado sua tenda junto ao carvalho de Zanim, perto de Quedes. Quando disseram a Cícera que Baraque, filho de Abinoam, tinha subido o monte Tabor, Cícera reuniu seus 900 carros de ferros e todos os seus soldados ao rio Quizon. E Débora disse também a Baraque, vá, este é o dia que o Senhor entregará Cícera nas tuas mãos. Às vezes, Deus usa pessoas para falar conosco, mas a gente está tão atribulada, tão triste, que a gente não presta atenção naquilo que o Senhor está falando, naquilo que o Senhor está nos mostrando. Então, o Senhor está... E aí Débora fala com Baraque assim, o Senhor está indo à sua frente. Então Baraque desce o monte Tabor, seguido por 10 mil homens. Diante do avanço de Baraque, o Senhor derrotou Cícera e todos os seus carros de guerra, os seus exércitos a fio de espada. E Cícera desceu do seu carro e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros de guerra do exército. Gente, o que Deus falou com Débora ali atrás? Deus falou assim, olha, Débora, Deus manda Débora falar com Baraque. Olha, eu vou te dar vitória, mas a honra vai ser de uma mulher. Só que aqui nós acabamos de ler que Cícera consegue fugir. Aí parece assim, e fugiu do controle. Fugiu do controle, porque se Cícera fugiu, como é que Deus vai entregar ele nas mãos de Baraque? Mas aí tem um detalhe, porque, olha, é diferente quando você anda com quem tem presença de Deus. Porque quem tem presença de Deus, ele te dá direcionamento. Ele não te deixa parar, ele não te deixa desistir diante das dificuldades. Ele te orienta. E aí Deus fala com Baraque, manda falar com Baraque assim, olha, eu vou te dar vitória. Mas só que Baraque estava cansado de ser derrotado por Cícera. Eles eram atacados durante 20 anos, só perda, perda, perda e perda. Aí o que ele... Aí, mas quando Deus fala com ele, através da vida de Débora, ele acredita. Ele vai ser, opa, agora é minha hora. Opa, chegou meu momento. Eu vou vencer. Ele acredita, mas ele chama ela para subir com ele. E aí ela vai. Só que naquele negócio assim, a Cícera vem todo alegre, agora eu acabo com esse povo, agora é minha hora, agora eu vou vencer. Só que acontece uma chuva. Os carros de ferro de Cícera começam a agarrar na lama. E aí, o que acontece? Os israelitas vêm e começam a ganhar a guerra. Quando Cícera vê que está perdendo, o que ele faz? Ele, abandona seus companheiros e foge. E só que Cícera foge para onde? Ele foge para uma tenda de uma pessoa que ele julga ser amigo dele, Éber. Éber, ele é um homem que viveu no meio do povo de Deus. Um homem que usufruiu dos favores de Deus. Mas ele se aliou ao inimigo, porque o nome Éber significa aliado. E ele se aliou ao inimigo. E aí, o que acontece? Ele era um homem que tinha habilidade nas mãos para trabalhar com ferro. E com certeza ele ajudou,
Cícera construía aqueles carros de ferro, aquelas lanças que destruíam o povo, que matava, que deixou muitas viúvas naquela época. E aí Cícera vai em direção à tenda dele. Aí, daí você já começa a perceber assim, olha, Deus está no controle. Por quê? Porque aquele homem que está fugindo está indo para onde? Para a tenda de alguém que ele julga ser amigo dele. Por quê? Mentiroso procura mentiroso, falso anda com falso, sem caráter anda com sem caráter. Porque se Cícera foi atrás de Éber, foi justamente por isso, porque eles eram iguais. Só que naquela tenda, Éber não estava. Quem estava lá? Jael. Jael, a esposa de Éber. Essa mulher, ela não se deixou contaminar. Assim como se fosse um homem também, não deixaria. Mas nessa história, Deus está usando uma mulher. Mas se nós trouxermos para os nossos dias de hoje, pode ser uma mulher ou pode ser um homem, que não se deixa contaminar. Um homem e uma mulher que busca o Senhor. Um homem e uma mulher que tem postura. Um homem e uma mulher que tem atitude. Um homem e uma mulher que tem compromisso com a palavra de Deus. E é isso que Deus vai fazer naquela tenda. E aí Cícera vai, foge, sai correndo e tal. Quando ele chega lá, ele fala assim, ó. Ele procura por quem? Ele procura por Éber. Só que quem está lá é Jael. E Jael fala assim, ó. Entra, meu Senhor. Gente, até nas dificuldades, nós precisamos ter equilíbrio. Porque Cícera, uma pessoa, quando ela está fugindo, ela fica desnorteada. Ela fica sem rumo, sem direção. Ela entra em qualquer lugar. Ela só quer ser livre daquele problema. Aí ela sai correndo, ela não busca orientação, ela não busca direção. Aí o que acontece? Ela vai até a tenda deste homem. Só que ele não está lá. Quem está lá é Jael, a sua esposa. E a esposa de Éber é uma mulher que tinha postura. Ela não se deixava ser manipulada por ninguém. Ela era uma mulher que andava com pessoas sábias, diferente do seu esposo, que andava, que se aliava com pessoas que não tinham postura, que não tinha atitude, que não tinha compromisso. Mas nessa noite o Senhor quer nos chamar a atenção para a vida dessa mulher. Essa mulher que lá atrás não foi dito o nome dela. Mas essa mulher, ela se chama Jael. E Jael significa cabra selvagem. E cabra selvagem, ela não é dominada fácil. Cabra selvagem, ela anda em lugares altos. Que é onde o Senhor quer que nós estejamos. Em lugares altos. Porque se eu estou em lugares altos, eu estou com a presença. Com a presença de Deus. E aí Jael, essa mulher, o que ela faz? Ela convida Cícera para entrar. Mas quando ela viu o inimigo, ela não se desesperou, não. Ela manteve a postura. E ela naquela doçura. Porque nós, mulheres e homens, nós precisamos ser fortes. Mas nós também precisamos ter doçura. Porque a gente não ganha as coisas no grito, não, gente. As pessoas acham assim, ó, que a conquista delas é gritando, é ordenando. Mas a gente não ganha no grito, a gente ganha na doçura. Porque é o exemplo dessa mulher aqui. E ela convida ele para entrar. Entra, meu Senhor. E outra coisa, o inimigo também não pode saber que você tem estratégia, tá? Por isso que não pode parecer desespero em você. Por isso que não pode ter descontrole em você.
difícil, está complicado, vai orar. Mas não sai por aí gritando, não sai por aí falando com Deus o mundo, contando a sua vida no jornal. Temos que falar para quem pode nos ajudar. Temos que procurar pessoas que realmente vão nos ajudar a posicionar. Muitas das vezes as pessoas ficam cheias de problemas porque ela está com um, mas ela sai falando, ela sai gritando tanto que ela arruma 2, 3, 4. É igual um travesseiro, né? Você sobe no morro, solta aquelas penas, pronto, acabou. Perdeu o controle. Essa mulher Jael, ela era uma mulher de verdade. É uma mulher que tinha postura e compromisso. Ela, por ser uma cabra selvagem, ela tinha equilíbrio. Ela andava nas montanhas, porque cabra selvagem, não sei se todos sabem, anda no alto de montanhas. E nos altos de montanhas são pedras, e tem pedras com pontas, né? Não tem nada certinho, é tudo fora de prumo. Mas a cabra selvagem, ela anda, ela não cai, e ela chega no seu objetivo. Que é isso que Deus quer, que você, homens e mulheres, cheguem no objetivo de Deus para a sua vida. E aí ela manda o homem entrar. E aí a doçura da voz dela, sabe, intriga ele de tal maneira que ele sente paz. Porque é assim que nós temos que nos posicionar diante dos nossos inimigos. Não é gritando, não é brigando, não, porque briga não leva a lugar nenhum. É na conversa, é no diálogo. E aí ela fala com ele, ele entra. Só que ele entra com sede. E ele fala para ela assim, olha, me dá, eu estou com sede, me dá água. Só que naquela época, água se dava somente para os amigos. Para pessoas que você queria fazer uma aliança. Para pessoas que você convidava para entrar na sua casa para permanecer. Aí Jael deixa ele entrar. Ele deita lá na tenda dela. Ela vai lá e busca leite e dá para ele. E o leite, naquelas bolsas de couro. Imagine como estava quente. Deserto, um sol escaldante. Estava quente. E aí o que acontece? Cícera toma aquele leite. Ele estava tão desnorteado que ele tomou o leite, nem percebeu que não era água. E tomou o leite. E dorme. Para ficar melhor, Jael vem e cobre ele. Para ele ficar mais confortável, né? E aí o que acontece? E ele, antes de dormir, ele ainda fala com ela assim, ó, se passar alguém, fala assim que aqui não tem ninguém, não. Foi o que a gente leu aqui. Porque, gente, Jael, ela teve uma postura. Ela falou assim, eu não vou fazer aliança com você. Mas ela não deixou isso transparecer para ele, não. Eu não vou fazer aliança com você. Você não vai me enganar. O marido dela se aliou a ele, mas ela não. Ela permaneceu na postura daquele povo lá que ela conheceu e ela era grata. Ela foi grata. Ela estava sendo grata a um povo que no deserto ajudou ela também. Porque ela, durante um tempo, ela morou junto com o povo de Israel. Só que depois o marido dela resolveu mudar de lugar, ela foi com ele. Aí o que acontece? Essa mulher, ela nos mostra que ela tem postura. Que é o que eu e você, homens e mulheres, precisamos ter, postura. Servos e servas de Deus precisam ter postura, compromisso, fidelidade, responsabilidade. Porque Deus
chamou essa mulher, por quê? Porque Deus viu o coração dela, Deus viu a postura dela, Deus viu a atitude dela. E aí o que ela faz? Ela vem e começa a dizer, agora é a hora. Porque, gente, para vencer o inimigo, tem hora que é uma vez só. Você não tem tempo de ficar assim, eu não sei, acho que eu vou chamar o grupo tal para vir aqui em casa. Não, acho que eu vou chamar, não, aquele grupo não, acho que eu vou chamar aquele outro. Não. A chance era agora. Deus mostrou para Jael, é agora que você vai vencer o seu inimigo. E porque na minha casa e na sua casa, quem conhece o inimigo é eu e você. Nós sabemos quem está na nossa casa, nós sabemos quem é o inimigo que está tentando destruir a nossa família, os nossos filhos, os nossos relacionamentos. É da nossa casa, é eu e você que conhecemos. Porque se você chama uma pessoa para fazer faxina na sua casa, você tem que falar para ela onde que ela tem que limpar. Ela já não chega limpando tudo por conta própria, não. Você mostra para ela. E aí Deus mostra para Jael, agora é a hora, é você que eu vou usar. Porque ele falou com Débora, eu vou usar uma mulher. Só que ele não falou o nome daquela mulher. E Jael toma aquela postura e ela começa a olhar na tenda. O que eu tenho aqui que eu possa matar ele? Ela não podia esperar Baraque chegar. Baraque estava vindo para dar o socorro, entendeu? Para dar suporte. Mas só que Cícera correu tão rápido, que ele entrou na barraca e se escondeu. E aí o que ela faz? Ela fala, o que eu vou usar? Porque tem um negócio. Essa mulher era uma mulher que construía tenda. Ela levantava a tenda, mas não é aquelas barracas que a gente usa nos acampamentos, não. As tendas que Jael construía, eram aquelas tendas enormes, né? Com esses grupos aí montam na avenida, nos locais. Era uma mulher de trabalho. E Deus, ele chama a mulher que trabalha, homem que trabalha, pessoas que estão na postura, na posição. Deus falou que vai me usar, sabe? Eu estou aqui esperando, estou vendo sessão da tarde, eu estou esperando, sabe? Tem reunião das Débora 4 horas, mas, não, tem um monte de Débora lá para orar. Eu até já dei o nome lá para elas orar por mim, pela minha família, não precisa de ir lá, não. Você acha que Deus vai te usar? Não vai. Não vai. Porque Deus usa quem trabalha, quem já está no ofício. Deus vai usar a habilidade que você já tem. Deus vai usar a habilidade que nós já temos. E aí essa mulher começa, gente, eu tenho que pegar a estaca certa, porque se ela pegasse a estaca errada, ela ia derrubar a tenda no chão. E aí não vai adiantar, você mata o inimigo, mas derruba a sua casa. Adianta alguma coisa? Não adianta. E aí ela procura a estaca certa. E ela pega aquela estaca. E ela vai certeira na fronte de Cícera. Ele lá quietinho dormindo. E aí ela finca a estaca nele, que atravessa e sai do outro lado. Sabe por que Deus deu essa postura para essa mulher? Sabe por que Deus deu essa força para essa mulher? Por causa da postura e da atitude dela. E a mesma atitude, a mesma postura, eu, você, homens e mulheres, precisamos ter. Porque se nós queremos vencer o inimigo, nós precisamos saber quem é. Nós precisamos saber quem somos em Cristo. Nesta noite eu te pergunto, quem é você? Quem é você, mulher? Quem é você, homem? Nós temos que ter pé no chão. Precisamos trabalhar o nosso emocional. Hoje está cheio de gente desequilibrada. O que a gente mais vê, gente, na televisão,
aquele jornal, parece que se você espremer ele sai sangue. É marido que matou mulher. Agora as mulheres também estão matando os maridos. São desequilíbrios emocionais. E nós precisamos ter equilíbrio, assim como Jael. Jael era uma mulher equilibrada, uma mulher que ela tinha postura, uma mulher inteligente. Assim como você, homens e mulheres, precisam ter inteligente, equilíbrio, precisam ter. E nós precisamos trabalhar o nosso emocional, sermos equilibrados, mas precisamos ser guerreiros. Guerreiras. Quando Cícera acaba de matar, quando Jael acaba de matar Cícera, quem chega lá? Baraque. Por quê? Porque Deus falou que ia dar vitória para Baraque. Falou ou não falou? Deus quer dar para você vitória, homem de Deus. O que você está enfrentando na sua casa, no seu trabalho, na sua vizinhança, no seu ministério? Você está precisando de apoio? Posição. Emocional equilibrado. E Deus levanta a sua esposa com autoridade. Porque se ela estiver desanimada, Deus vai levantar ela. Mas se ela também estiver na mesma ritmo que você, Deus vai usar os dois. E vai fazer coisas grandes através de vocês. Porque é isso que Deus quer fazer com essa igreja. Deus quer construir coisas grandes. E às vezes a gente vê um pequeno milagre, a gente já fica pulando. Ai, que bom, ai, que bom, ai, que bom. Só que aí o que acontece? Quando você fica no ai, que bom, o que acontece? O inimigo vem e tchuf, entra na brecha que você não tampou. Hoje de manhã eu contei o testemunho de uma irmã que um dia talvez ela vai dar na igreja, né? Porque o testemunho dela é muito maior do que esse é só um pedacinho. Já contei num monte de reunião aí, nem falei com ela, mas tudo bem. Gente, Deus quer dar vitória para mim e para você, para homens e mulheres, para filhos e filhas. Deus quer dar vitória para casais. Deus quer construir relacionamentos sólidos nessa igreja. Porque Deus, Ele é um Deus de relacionamento. Se vocês lembrar lá no início, lá em Gênesis, Deus não ia todo dia lá conversar com Adão? Deus quer se relacionar conosco, meus irmãos. Mas para Ele se relacionar conosco, nós precisamos ter a presença dEle. Porque Deus, Ele só dá a presença dEle diante de atitude, diante de postura, diante de equilíbrio, diante de compromisso. Mas nossa, que bênção, olha só como que Deus usa aquele irmão. Nossa, vocês viram aquele congresso, você viu aquela pastora, como é que ela prega? Você viu aquele irmão, você viu aquele pastor? Deus está te vendo também. Ele quer te dar esta mesma autoridade, porque essa autoridade é para todos. Deus não fala assim, peraí, eu vou dar para aquela ali, não, para aquela do lado dela, não. Aquela ali não fica a cara dela, não vou dar, não. Vou dar para aquela ali. Não. Poder e autoridade é para todos. Para todos, homens e mulheres compromissados com a obra de Deus. Mas aí o pastor fala assim, o líder, o pastor presidente, fala assim, povo, estou precisando de um grupo e tal para fazer tal coisa. Quem pode? Aí ele está olhando, porque se vê algum Baraque, né, que se juntou com Débora, que se juntou com Jael. Ele até levanta o pé assim. Aonde? Cadê? Aonde? Onde que está? Irmãos, é tempo da gente parar
de ficar achando que não é capaz, que não vai dar conta. Se Deus te chama, Ele te orienta, Ele te direciona, você consegue encontrar equilíbrio na sua vida, na sua casa, nos seus compromissos com o seu trabalho, com a sua família, com a sua igreja. Deus, Ele está chamando, Deus, eu tenho visto aqui, gente, as pregações, aqui e em vários outros lugares, o que mais Deus tem falado? Gratidão. Se nós temos sido gratos a Ele, por tudo que Ele tem feito por nós. E a gratidão é assim, ó, eu sou grata quando eu reconheço e contribuo. Eu sou grata, mas eu não me dou. Essa mulher aqui, gente, já estou terminando. Jael, ela enfraqueceu um exército poderoso. Porque, de repente, o fraco ficou forte. Mas o fraco ficou forte por quê? Porque ele estava com a presença. A presença de Deus. E Deus, Ele quer fazer negócio com pessoas que têm compromisso. Deus, Ele fez negócio com Jael. Jael era cabra selvagem. Aquela mulher que no meio da montanha, ela não desequilibrava. Ela chegava no objetivo dela. E nessa noite é isso que Deus está falando para mim e para você. Homem e mulher, jovens, adolescentes. Deus está falando com vocês. Com cada um de nós. Ele quer fazer negócio com pessoas que têm compromisso, com pessoas que têm equilíbrio. Então, nesta noite, o que Deus nos fala? Nos pergunta, quem é você? No início aqui eu falei, Débora, o ministério de Desperta Débora, é um ministério que ora pelos filhos, biológicos e espirituais. Mas também, gente, no Desperta Débora tem pais também, viu? Pais que oram pelos seus filhos, que se juntam à sua esposa no ministério para orar. Tem, viu? No compromisso não é só da mulher, não. O compromisso é do homem também. Orar pelos seus filhos, tanto espirituais quanto biológicos. Porque, pensa bem, um líder de ministério, por exemplo, Casados para Sempre, o líder ele tem que orar por quem? Pela família dele, mas pelos seus líderes, pela família dos seus liderados, e por aí vai. Então, o ministério Desperta Débora. Deus quer chamar pessoas assim, leais, pessoas que queiram ter compromisso com Ele. Não é pessoa que hoje levanta a mão, hoje eu quero, e depois, amanhã não, hoje não vai dar não, gente, hoje eu tenho isso. Espera aí, gente, eu estava contando com você, você se comprometeu comigo. Eu vou contar o testemunho, eu passei para frente, mas eu não vou encerrar sem contar. O testemunho de uma irmã, que há 2 anos, ela tinha uma máquina de lavar que estragou. Então, durante esses 2 anos, ela lavava roupa na mão. E ali, gente, só quem é mulher aqui que sabe a dificuldade que é lavar roupa na mão, né? Esfregar a roupa, maridos aí que ainda não deu um tanquinho, uma máquina de lavar, é a hora. Lavar roupa na mão não é fácil. Mas aí o que acontece? Depois de um dia muito difícil, depois de um dia muito apertado e cansativo, essa mulher chega em casa, começa a lavar roupa. Gente, isso é real. Essa mulher começa a lavar roupa, só que ela está muito cansada. E ela vira para a máquina dela, 2 anos ali, parada, e ela sem condição de arrumar. Ela vira e fala assim, meu Deus, se o Senhor pudesse pelo menos só fazer essa minha máquina centrifugar, nossa, ia ser uma benção. Aí ela, com fé, ela pega a roupa e põe lá para centrifugar. E liga a máquina.
Aí a máquina centrifuga. Oh, glória. Aleluia. Aí a fé dela aumentou. Ela falou assim, opa, se a máquina centrifugou, Deus é poderoso para fazer ela funcionar por completo. Jogou a roupa tudo lá dentro. Deus, lava, torce e centrifuga para mim, por favor. Em nome de Jesus. E aí o que aconteceu? A máquina está lá. Lavando, centrifugando e cuidando de tudo. Amém? Existe milagre. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, existe milagre. O milagre, ele existe aonde eu e você estamos. Mas sabe como que ele existe? Quando eu e você nos posicionamos. Aí nós começamos a ver milagre. O milagre ele não acontece não é lá na China, não é lá nos Estados Unidos, não. O milagre ele pode acontecer na portas abertas. É na portas abertas que Deus vai começar o milagre na sua vida. É nesse lugar que Deus quer curar vidas. É nesse lugar que Deus quer restaurar pessoas. Porque nesse lugar Deus está levantando homens e mulheres, guerreiros, cabras selvagens, com poder, com autoridade, para salvar, para libertar, para curar, para restaurar. Deus quer que as pessoas entrem por aquelas portas e saiam por ela transformadas. Porque é no nome de Jesus que essa igreja ora. É no nome de Jesus que essa igreja intercede. É no nome de Jesus que essa igreja pede. Mas para isso, precisa ter cabra selvagem. Precisa ter cabra selvagem.